Olá, sejam bem-vindos à segunda edição das Tier Lists aqui no canal The Playoffs, falando sobre NFL. Se na semana passada fizemos os quarterbacks, agora é a vez dos running backs. Elencaremos aí todos os principais corredores da maior liga de futebol americano do planeta em diferentes categorias. E é claro que a gente quer a sua opinião nos comentários, mas além disso, a gente pede para que vocês curtam o vídeo e se inscrevam aqui no canal The Playoffs para não perder as próximas tier lists que farão parte aqui do nosso menu no canal The Playoffs do YouTube. Para isso, eu tenho a companhia dos craques analistas aqui de bancada. Fábio Garcia. Muito boa noite, prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre os running backs. É isso aí. E Lucas Oliveira também está com a gente. Salve, salve, gente. Boa noite. Olá a todos aí no futuro. E vamos embora falar de running back, uma posição que merece muito mais valor, né? É isso aí. Vamos que vamos. Solta a vinheta para começar toda a dinâmica aqui. Voltando, é hora de colocar a nossa tier list na tela e explicar como é que vai funcionar. Então, temos as seguintes categorias. Elite, ótimo, mas não elite, muito parecido com o que a gente fez em relação aos quarterbacks, mas aí algumas diferenças a partir da terceira prateleira, que é o running back que depende do esquema, né? Muitos corredores se encaixam melhor ou pior, dependendo do esquema ofensivo das suas equipes. Depois temos aqueles corredores com prazo de validade, com idade mais avançada, isso é muito comum nessa posição que tem tempo curto na liga de futebol americano profissional. Depois tem aquele running back que só serve para comitê, não é capaz de ganhar toda aquela workload, né, a carga completa dos corredores, como era muito comum no passado. E para finalizar, o já tradicional bagre, que é autoexplicativo, né? Aquele running back que não é dos melhores. Então, temos aqui todos os rostinhos dos principais corredores, começando por um que é tido como o melhor pure runner da NFL por muita gente, né, Fábio? Nick Chubb. Olha, Nick Chubb é um jogador que eu sou fã. Eu vou colocar o Nick como elite, mas eu entendo se vocês puxarem um degrauzinho para baixo. Mas eu sou muito fã dele, tem uma baita OL e acaba ajudando, mas acho que ele pode levar um time sozinho nas costas. Assim. Cara, eu não vou discordar do Fábio na questão Nick Chubb, porque eu sou fã dele desde Georgia. Acho que na NFL ele melhorou muito o jogo dele. E assim, independente de OL, o Chubb consegue carregar um time sozinho. Boa, acho que é muito difícil discordar disso, mesmo com o camisa 24 dos Browns chegando numa idade mais avançada, e agora a gente vai ver como ele vai funcionar sem a companhia do Kareem Hunt. Agora temos, continuando na AFC Norte, J.K. Dobbins, Lucão. Cara, o J.K. Dobbins pra mim tem prazo de validade. Às vezes eu penso até em colocar ele só que serve para comitê, mas eu quero ver um pouco mais dele saudável. Até então vou colocar ele com prazo de validade aí, né, nessa tier. Eu fecho com o Lucão, prazo de validade, muitas lesões, apesar de ter brilhado bastante na universidade, esperava mais dele nos profissionais. Ele que é prodígio de Ohio State, do coração do Lucão, mas lidou com muitas lesões. Vamos ver se ele consegue se provar em 2023. Agora, na terceira equipe da AFC Norte, temos Joe Mixon, Fábio, dos Bengals. Difícil dizer. Eu vou colocar o Joe Mixon como tem prazo de validade, sendo legal com ele, tá? Porque é um jogador que não consegue levar um time nas costas, não acho ele ótimo, não vou nem colocar que ele depende do esquema, porque ele não tem OL, coitado. Mas ele é quase um que só serve para comitê, na minha opinião. Cara, eu sou muito crítico ao jogo do Joe Mixon, pra ser bem sincero. Eu coloco ele só serve pra comitê, de fato, porque eu não consigo ver ele carregando um ataque sozinho. E ele tem toda a ajuda possível em Cincinnati, então só serve pra comitê pra mim. Como ele tem mais workload, mais carga do que deveria, e eu acho que também pelas questões extra-campo, né, alguns burburinhos de que ele inclusive poderia ter sido cortado durante essa off-season, eu vou colocar com prazo de validade curtíssimo, porque a partir de 2024 eu acho que ele não é mais titular na liga. Agora, fechando a AFC Norte, Lucão, Najee Harris dos Steelers. Meu primeiro bagre da lista. Pra mim, o Najee Harris era um cara que prometia muito e não entregou nada. Sinceramente falando, eu acho que não pode passar disso. Complicado colocar o Najee como bagre, né? Eu vou dizer que o Najee tem um prazo de validade, até porque ele é provavelmente um dos running backs mais velhos da NFL, né? E você sempre gostou de afirmar que ele chegou já idoso como calouro, e eu tenho que concordar que deveria se provar muito melhor, até porque foi uma escolha de primeira rodada.
Agora vamos continuar no norte, mas partir para a NFC, Fabio, começando com Aaron Jones, do Green Bay Packers. Bom, pensando, a gente tá projetando aqui 2023, o que esperamos para 2023. Então eu vou colocar aqui o Aaron Jones, ele depende do esquema. Vai depender muito de como o Jordan Love vai jogar e de como esses wide receivers dos Packers vão funcionar para que o jogo não fique absolutamente previsível com 2 running backs ali. Então eu vou deixar ele como depende do esquema, apesar de eu gostar do que ele já produziu na liga. Como a gente tá focando muito no ano de 2023, na temporada, que os Packers vão poder entregar agora sem o Aaron Rodgers, acho que o Aaron Jones vai ser muito dessa questão, depende do esquema. Talvez até perca um pouco de espaço pro A.J. Dillon, né? Pois é, vamos ver como é que vai funcionar esse backfield de 2 cabeças. E outro exemplo disso é lá em Detroit, que tem David Montgomery recém-contratado, mas a escolha número 12 geral do último draft, Jahmyr Gibbs. Então, por todo esse capital, essa pompa que ele traz no draft, a gente tem ele como principal corredor dos Lions e quero saber o que o Lucão acha dele para 2023. Cara, antes de eu ver o Jahmyr Gibbs na NFL, eu preciso colocar ele no depende de esquema. Acho que vai depender muito de como os Lions vão utilizá-lo. Eu não vejo ele como um bell call, então vamos esperar para ver. Enquanto isso, eu coloco ele no depende de esquema. Eu espero um ano ótimo, mas não elite, de Jahmyr Gibbs. Acho que ele vai contribuir demais no jogo aéreo e isso vai complementar bastante esse jogo dos Lions. Mas eu também não posso dizer que os Lions me ajudam muito, né? Eu acreditava muito no Kerryon Johnson, por exemplo. Né? Vamos ver o que acontece, mas toda a eletricidade que ele traz, principalmente recebendo passes aí do backfield, me fazem concordar com o Fábio e deixar ele aqui no ótimo, mas não elite. Lembrando que sempre que tem divergência entre os nossos analistas, eu dou o votinho de Minerva aqui para a gente seguir bem dinâmico na nossa avaliação. Agora, o novo titular do Minnesota Vikings, Fábio, Alexander Mattison, o que você espera dele para 2023? Mattison... Cara, eu espero que ele tenha prazo de... Eu vou colocar ele... Depende do esquema, porque chegada de outro wide receiver deve abrir mais o campo, e isso deve ajudar um pouquinho mais. Então eu espero que um ano de depende do esquema, assim, médio para um pouquinho bom, assim. O Madison, assim, eu fico muito nessa linha, tem prazo de qualidade, depende do esquema, mas eu vou dar o voto de confiança, depende do esquema, porque eu acho que com mais carregadas que ele vai ter agora em 2023, ele vai mostrar um pouco mais do seu jogo, não ter a sombra do Cook, e vai ajudar bastante. Ele vem aí numa idade intermediária para o running back, 25 anos. É o ano para se provar que pode ser titular na liga. Vamos ver o que o Mattison entrega. Agora, com o meu Chicago Bears, eu quero que vocês opinem sobre quem será o running back 1 desse esperado comitê. A gente listou aqui o Khalil Herbert e o Donta Foreman, que são os veteranos aí da franquia, que também draftou o Roschon Johnson. E a partir do voto de vocês, vocês elencam um deles aí para a nossa tier list, começando pelo Lucão. Cara, eu acho que o Herbert vai ser esse RB1, mas vai ser um comitê de backs muito bem dividido, mas hoje eu coloco o Herbert. E aí você coloca ele em qual prateleira, Lucão? Só serve para comitê. Acho que nenhum desses running backs dos Bears, eles podem ir muito mais disso, né? Boa. E aí, Fabio? Eu acho que o Foreman vai ser o running back principal ali no início. Acho que o Herbert ele tem um histórico de lesão, né? E ele é muito utilizado para receber passes. Eu não vejo os Bears fazendo isso nas primeiras descidas. Acho que eles vão utilizar um esquema de leitura para o quarterback. E eu acho bagre. Desculpa, mas eu acho bagre. Poxa, aí vou ter que desempatar a favor de Khalil Herbert e colocar ele como só serve para comitê, porque bagre ainda não dá para cravar que ele é, e ele tem aí boas métricas de jardas por carregada, inclusive. Vou dar um voto de confiança aí para o meu camisa 24 do Berzão. Agora vamos partir para a AFC Sul, e é ele, né, Fábio? King Henry, o rei, chegando aos seus 30 anos, mas ainda é difícil tirar ele das primeiras prateleiras? Eu espero um ano ótimo, mas não elite, de Derrick Henry. A gente já está vendo aí os prováveis últimos 2 anos dele, e acho que esse ano, mais uma vez, ele vai ter pouquíssima ajuda, né, no seu ataque. Um quarterback que não funciona mais, sem recebedores, eu acho que ele vai sofrer bastante. Cara, é difícil falar. Pra ser bem sincero, acho que o Henry é um cara que é elite pra caramba, mas vindo do que os Titans podem oferecer esse ano, acho que pode ter essa linha tênue do ótimo. Eu vou marcar ele como elite ainda, porque é um cara que eu gosto muito de ver correndo.
Eu fico muito em dúvida também, pensando nessa projeção futura, porque uma hora a idade tem que chegar para esse extraterrestre, mas enquanto a gente não tiver a prova concreta de que isso realmente está acontecendo, eu ainda vou respeitar e colocar ele aqui na elite. Agora, seguindo na UFC Sul, com alguém muito mais jovem, mas que teve 2 temporadas para abrir a sua carreira profissional bem distintas. Jonathan Taylor, do Indianapolis Colts, Lucão. A lesão dele me preocupa, cara. Hoje eu coloco o Jonathan Taylor como ótimo, mas no elite, porque para 2023 a gente não sabe quando o cara lesiona no joelho, qualquer tipo de lesão para running back é bem complicada. Então acho que a linha do ótimo, mas no elite para ele tá ok. Por medo da lesão, eu vou concordar com o Lucas, mas um backfield que tem Anthony Richardson e Jonathan Taylor me assusta bastante. Se o treinador for minimamente inteligente, ele consegue criar um problema gigantesco para os linebackers e até mesmo para os defensive backs adversários. E sinceramente falando, Steichen vai conseguir fazer isso. A tendência é essa, né? Se a gente pegar os últimos anos de Philadelphia Eagles, muito upside aí para esse time dos Colts. Agora, um segundanista que surpreendeu muita gente ano passado, Dameon Pierce, do Houston Texans, Fabio. Sou fãzaço do Pierce. Eu espero um ano ótimo, mas não elite dele, porque acho que a chegada de um quarterback que sabe lançar a bola com algumas armas interessantes vai fazer esse time abrir o campo um pouquinho mais. Ele já corria com o box fechado, vai correr com o box aberto de uma maneira mais eficiente. Outro cara que me preocupa por causa de lesão. E esse esquema dos Texans, os Texans em si me preocupam, até com o CJ Stroud, como a gente falou no último vídeo, preocupa um pouco. Acho que o Dameon Pierce vai bater muito essa tecla também do ótimo, mas não elite. Boa, então fechamos com ele na segunda prateleira. Agora, outra antiga escolha de primeiro round que teve anos bastante distintos para abrir a sua carreira profissional. Travis Etienne, do Jacksonville Jaguars, Lucão. Só serve para comitê. Para mim, o Etienne não conseguiu se provar na NFL e, enfim, eu tenho muitos pontos contra o Etienne que não vai caber nesse vídeo, mas hoje para mim é um running back que só serve para comitê. Eu espero um ano dependendo do esquema. Depende muito de qual Trevor Lawrence a gente vai ver. Se for da primeira parte da temporada, vai ser um ano bem difícil. Da segunda, vai abrir bem mais espaços. O Etienne tem que proteger a bola um pouquinho melhor. Também acho. Então, muito por causa do ataque, que eu espero demais, eu vou colocar ele como dependente do esquema e a ver se o Tank Bigsby vai tirar aí carga do Travis Etienne, que eu acho que também pelo biotipo não é um cara feito para ser workhorse ou bell cow, mas porque o ataque promete demais, vou dar esse voto de confiança aqui para o camisa 1. Agora vamos para o Oeste, a sua divisão, Fabio, começando por Isaiah Pacheco, essa surpresa aí do Kansas City Chiefs. Eu acho que o Isaiah, ele é um jogador que só serve para comitê. Tá? Sendo bem sincero, acho que teve um baita de um ano. Talvez tenha outro ótimo ano, porque jogar no ataque dos Chiefs não é o emprego mais difícil do mundo, né? Mas eu vou colocar assim, eu espero um 2023 com tem prazo de validade. Apesar dele ser super novo e tudo mais, ser um segundanista, mas os Chiefs não correm com a bola com uma efetividade, vez que outra, até tentam alguma coisa, mas eu realmente não consigo esperar muita coisa deles. Hoje eu vejo ele como um tem prazo de validade. Acho que o esquema dos Chiefs, como o Fábio trouxe, é bem complexo, é bem complicado, porque ele não corre com a bola, queimou já o running back de escolha de primeira rodada, que é um bust-zaço. Então vamos ver que o Pacheco ele consegue oferecer para o time em 2023. Também acho que quando o seu parâmetro é Clyde Edwards-Helaire, fica fácil, se você conseguir minimamente cair para frente depois de uma corrida, se destacar num ataque tão poderoso como o do Kansas City Chiefs, mas muito por esse capital de draft baixíssimo que o Pacheco entrega, acho que vai ser curta a vida dele como titular na NFL, por mais que tenha tudo para continuar se aproveitando dos espaços criados aí pela preocupação que o Mahomes gera às defesas. Agora, Fábio, eu tenho que começar contigo para avaliar Josh Jacobs, do seu Las Vegas Raiders. Elite, não tem o que dizer. Maior, que ninguém ganhou mais jardas por terra que ele. Espera um ano de elite de Josh Jacobs, renovando ou não o contrato, e vai jogar demais de novo. Cara, não vou discordar muito do Fábio, não. O cara entregou tudo no ano passado. Acho que, claro, a gente tá focando em 2023, justamente por conta da franchise tag, da situação que ele tá tendo lá. Renovação de contrato saindo ou não, ele vai entregar tudo em campo. Acho que o Josh Jacobs pode vir para liderar a NFL em jardas terrestres novamente. Atual líder nesse quesito, só vamos ver se ele entrará de fato em campo. Ele e o Barkley, neste momento, ainda são um pequeno risco de greve, mas pelo histórico recente, principalmente de Le'Veon Bell, acho bem difícil um running back se recusar a jogar numa temporada, porque o prejuízo
esportivo e financeiro é significativo. E outro jogador que um ameaçou... asterisco interessante sobre o Jacobs é que ele nunca recebeu um touchdown. Eu espero que isso comece a mudar esse ano. Boa, vamos ver se ele tem mais proeminência no jogo aéreo. E alguém que tem muita proeminência no jogo aéreo e às vezes acaba desvalorizado no jogo terrestre também por isso, mas que sempre entrega uma efetividade absurda, é o Austin Ekeler dos Chargers, Lucão. O que você espera dele para 2023? Um dos caras mais mal pagos de toda a liga por tudo que ele oferece nesse time dos Chargers. Para mim, o Austin Ekeler é elite, tá? Por tudo que ele consegue oferecer de forma aérea e terrestre, ele é um cara sem igual. Eu espero um ano. Depende do esquema para ir. Não, eu vou deixar um ótimo, mas não elite para o Austin Ekeler. Tá? Ele é um running back que tem um esquema completamente novo chegando lá, um esquema que corria com a bola. E eu acho que essa é a fraqueza do jogo dele, por mais paradoxal que isso possa ser. Então eu espero um ano depende do esquema. Eu vou botar depende do esquema, porque o Ekeler não é um running back, ele é um recebedor. Essa crítica sempre está presente no Ekeler, mas eu, como bom amante do fantasy football, vou no time do Lucão colocar ele na elite, porque mesmo concordando com essa questão de que entre os tackles ele poderia ser melhor, principalmente naquela conquista de jarda mais old school, ele na red zone, seja correndo ou recebendo, tem uma eficiência absurda e os números provam isso. Então acho que ele compensa muito dessa parte aí do grinder nessas outras variantes, então eu coloco ele na elite sim. Agora, seguimos para um jogador que sofreu uma lesão muito séria no passado, tem o risco de sequer jogar muitos jogos em 2023, mas é o esperado running back 1 do Denver Broncos, Fabio. O que você espera de Javonte Williams para 2023? Eu espero que ele perca o emprego, para ser bem sincero. Eu acho que a chegada do Sean Payton vai fazer um jogador, sei lá, como Samaje Perine receber um monte de passes, porque ele adora lançar para running backs, e o Javonte, eu não sei se vai conseguir jogar por conta da lesão. Então eu vou colocar que ele tem um prazo de validade, eu ainda preciso ver o Javonte Williams jogar entre os profissionais. É aquilo, né? Um jovem do Denver Broncos, né? Então o pano tá liberado. Cara, eu vou falar muito, depende do esquema. Acho que com um coaching staff novo chegando lá, eu espero ver mais o Javonte Williams. Ele dividiu muita bola no seu primeiro ano de liga. Vamos ver. Eu espero que o esquema possa favorecê-lo um pouco. Pois é, a grande Jerry questão... Jeudy 2.0, né? A grande questão para mim é o físico, porque discordando desse take aí de Jerry Jeudy, que aí eu concordo em relação ao wide receiver, mas eu sou fã da técnica desse corredor, Javonte Williams, das poucas oportunidades que ele teve de ter uma workload maior, quando ele dividia com o Melvin Gordon, ele entregou bastante, inclusive recebendo passes, então eu vou junto com o Lucão e colocar ele como dependente do esquema, pelo menos para 2023, torcendo para que ele consiga engatar aí pelo menos uma sequência de 5, 6 jogos mais para o final da temporada como running back 1 dos Broncos. Agora, seguimos no Oeste, mas vamos para a NFC com Christian McCaffrey. Esse aí não tem muito o que falar, né, Fabio? Elite, pronto. É o comentário running back mais produtivo da NFL. É isso que eu espero dele, né? Somando as duas formas de atacar. É um cara que consegue até passar a bola. Ele fez touchdown passando a bola no ano passado. Mas focando em 2023 e que o ataque do Shannon pode oferecer, para mim o McCaffrey é elite e ele taço, assim, dos maiores. Realmente não tem muito mais o que acrescentar. E agora um jogador que também teve muitos altos e baixos na sua curta trajetória profissional até aqui, mas estamos falando de Cam Akers do Los Angeles Rams, Lucão. Cara, o bagre dos bagres, de todos os bagres é o Cam Akers. Não só porque eu perdi muito fantasy por conta dele, mas porque ele não consegue produzir jarda terrestre. O cara só tem um nome, ele veio com o nome lá de Florida State e nunca conseguiu produzir. É um bagre de marca maior. Eu sou obrigado a concordar. Então, Cam Akers ficou aí na última prateleira, abrindo os nossos bagres do vídeo de hoje. Mas agora temos um segundanista que demonstrou muito potencial no seu ano de calor, né, Fábio? Eu sei que você é fã de Kenneth Walker, mas a gente ainda vai ter que discutir se Zach Charbonnet, surpreendentemente draftado na segunda rodada do atual NFL Draft em 2023, tem chance de roubar a titularidade aí do Walker. Então fala pra gente quem você espera como running back 1 dos Seahawks e coloca ele aí na prateleira que você quiser. Não, Ken Walker, espero ele como titular absoluto. Acho que de repente o Charbonnet era, sei lá, o jogador mais alto do board. Não sei, eu confesso que eu não entendi muito bem essa seleção. Achei ela uma seleção um pouco questionável por parte do Seahawks. Eu espero um ano de elite dele, porque ele é um jogador de elite.
É a tara do Pete Carroll pro running backs. Essa é a questão da pick. Mas eu ainda coloco o Kenneth Walker como ótimo, mas no Elite, porque por mais que ele tenha tido uma segunda metade de temporada bom, eu quero ver o que ele consegue produzir desde o começo do ano, produzindo bem. Então, 2023 eu espero um ano dele Elite, mas por enquanto ele para mim é ótimo, mas no Elite. Né? Acho que com aqueles 3 wide receivers vai ter muito campo quando o outro Walker correr. Vai ter muito espaço. Mas, como ele ainda está indo para o seu segundo ano e não teve tanto sample size assim, né? Tanta oportunidade para mostrar serviço. Eu sou muito fã do jogador, mas ainda não consigo colocar ele na elite, mas com certeza é um ótimo jogador, quase elite. Então, ó, colocamos o Charbonnet para o fim da fila e vamos para o titular do Arizona Cardinals em plena reconstrução, mas que tem um running back de idade mais avançada que ainda está no elenco, Fabio. O que você espera de James Conner para 2023? Bagre, vai jogar sem quarterback, vai jogar sem OL, vai jogar num time que quer ser a escolha de primeira geral do draft. Bagre vem nadando já. Cara, é complicado. Eu acho que o Connor só serve para comitê, mas pensando que o ataque dos Cardinals pode fazer porcaria nenhuma em 2023, ele beira a linha tênue do Bagre. Então deixemos ele aqui na nossa última prateleira, o coitado do James Conner, que vai ficar quase sozinho nesse ataque, né? Agora vamos para um jogador que demonstrou muito potencial no passado, abrindo aqui a AFC Leste, o Ramondre Stevenson do New England Patriots. Seria ele capaz de terminar a eterna rotação de comitê do Bill Belichick, Lucão? Cara, é difícil falar. Eu vou colocar o Ramondre. É difícil. Depende do esquema, porque eu ainda não consigo ver ele como um ótimo running back dentro da liga, sinceramente falando. Eu fecho com o Lucão, depende do esquema e olha, mais fácil ele cair para prazo de validade do que subir para ótimo. Pois é, né? Não tem tanto pedigree assim de draft. Eu sou fã do que ele entrega, mas é difícil ele flertar com as primeiras duas prateleiras realmente. Mas Tá esse bem ano colocado tem, aqui na esse ano tem posição. coordenador ofensivo, né? Isso vai mudar lá em Exato. New England. Ano passado não tinha, então a gente pode esperar um ataque um pouquinho mais inteligente. Sem dúvidas. Agora vamos para um segundo anista que eu acho que, se não tivesse se machucado, tinha todas as chances de ganhar o rookie ofensivo do ano em 2022. Estou falando de Breece Hall, do New York Jets, Fabio. Eu vou colocar ele como ótimo, mas não elite, na minha expectativa para 2023, porque eu acredito muito que, olha, possivelmente Dalvin Cook vai ser adicionado nesse plantel, e aí ele não vai ter tantas oportunidades, né? Você chegando um veterano que joga pra caramba. Cara, e a lesão preocupa. Eu acho que eu vou com o Fábio nessa do ótimo, mas no Elite, porque 2023, como a gente falou, running back voltando de lesão é bem complicado. Aí nos Jets parece que sempre vai e nunca vai. Então ainda não consigo colocar ele na linha da Elite. Acho que é bem por aí também. Gostaria muito que ele não tivesse machucado, porque aí eu acho que as chances dele estar na primeira prateleira seriam muito grandes, mas infelizmente temos que lidar com a realidade. Agora, seguindo aqui na FC Leste, chegamos a um time que dificilmente nos últimos anos consegue engatar um running back minimamente proeminente, mas que há 2 anos já, agora draftou um no segundo round. Esse é o ano que James Cook tem alguma chance de aparecer com proeminência na NFL, Fabio? Com todo respeito ao Buffalo Bills, serve só para comitê. E tô sendo legal. Tô sendo bem legal mesmo. Quem corre de verdade nos Bills é o Josh Allen. Cara, não consigo ver ele nem como comitê, pra ser bem sincero. Eu esperava muito mais do James Cook. Enfim, eu consigo ver ele hoje na linha do Bagre, porque se ele me provar o contrário, eu apareço em qualquer programa do The Playoffs e peço desculpas publicamente, mas hoje é a linha do Bagre para ele. Dando um pequeno votinho de confiança aí, até porque é muito cedo para cravar como Bagre, ele indo para o seu segundo ano como profissional. Vou colocar ele aqui na penúltima prateleira, servindo só para comitê, porque pode render principalmente no jogo aéreo aí, saindo do backfield. Agora chegamos a outro jogador que pode ser muito explosivo nesse sentido também, é um calouro draftado aí pelo Miami Dolphins. A gente já está colocando ele aqui como principal candidato a running back 1 da equipe. Isso também se um dos veteranos agentes livres não assinar por lá, mas me refiro a Devon Achane, Lucão. Você acha que ele pode ter destaque em 2023? Vai depender do esquema. Acho que o nosso Nerdola lá em Miami pegou um comitê de running backs muito grande e o Achane pode se destacar dependendo do esquema que ele for utilizar.
Eu acho que a forma como o jogo terrestre de Miami vai atacar, ela pode ser até elite, mas qualquer running back, se for avaliado individualmente, ele vai servir somente para comitê. Acho que é mais por aí, por mais que eu acho que o esquema específico da árvore do Shanahan que o Mike McDaniel implementa é perfeito para as características do A-Chain, mas ele estará sempre como parte de um comitê, então vai ficar aqui como serve só para comitê, pelo menos no seu ano de calouro, antes a gente ver ele em campo, em ação. Mas agora estamos falando de um calouro muito diferente, abrindo a NFC Sul. Bijan Robinson, escolha número 8 geral do atual draft em 2023, chega como um prospecto de muito pedigree, e aí eu quero ver se a gente já vai ousar e colocar eles nas cabeças, Fabio. O que você espera de Bijan para 2023? Olha, sendo bem sincero, eu espero que o Robinson seja um jogador de elite na carreira dele, mas eu vou colocar que eu espero um ano dele de ótimo, mas não elite, porque já chegaram outros jogadores jovens para o Arthur Smith e ele não soube aproveitar, então talvez ele seja o melhor deles, mas eu ainda vou segurar um pouquinho essa empolgação, ótimo, mas não elite. O Arthur Smith teve muito sucesso lá com o Derrick Henry em Tennessee. Foi o maior sucesso da carreira dele, que fez ele ser head coach, justamente correr com a bola. Eu espero que o Bijan Robinson bata mais recordes, porque é o melhor prospecto de running back que eu vi. Mas eu vou seguir a linha do Fábio, que é muito cedo para taxar ele como elite. Deixando aqui meu protesto, porque eu já colocaria ele na primeira prateleira, deixemos aí como ótimo, mas não elite, e eu acho que essa percepção vai durar muito pouco, vai mudar rapidinho a partir do momento que ele estiver em campo, porque é o melhor prospecto da posição que eu já vi, concordando aí com o Lucão. Agora vamos falar sobre um jogador já bem mais veterano, lidando com problemas extra-campo, mas ainda é o running back 1 do New Orleans Saints. E aí, Lucão, o que você espera dele para 2023, Alvin Kamara? O problema é que o Kamara tem que saber se ele vai ser suspenso ou não, né? E isso pode impactar, querendo ou não, no jogo dele. Eu vejo o Kamara muito como running back elite, mas ele não tem... Depende muito do que vai oferecer nesse ano. Eu vou manter ele na linha elite por enquanto. O que eu espero do Kamara para 23 depende do esquema. Tá? Depende do esquema. Ele vai depender muito dos checkdowns do Derek Carr, que eu conheço muito bem, e eu não sei se eu consigo confiar nesse jogador, mas depende do esquema, então. Então, para desempatar também, vou colocar ele aqui como dependente do esquema, considerando o risco dele perder vários jogos e porque, mesmo quando esteve em campo ano passado, já teve uma queda significativa aí de desempenho técnico. Então, acho que ele, que já foi claramente elite, hoje ainda depende do esquema. Agora vamos falar sobre um jogador que sai do atual vice-campeão para ser o running back free agent mais bem pago de 2023, Miles Sanders, agora no Carolina Panthers, Fabio. Bagre. É isso que eu espero do Miles Sanders. É um running back que nunca se comprovou na liga, né? Ele que jogou, se eu não estou enganado, ele jogou lá com o Barkley em Penn State. Exato. E eu espero um ano de bagre dele. Numa franquia que eu espero bagrice também esse ano. É um cara que nunca teve nenhum tipo de prospecção para mim na NFL. Acho que conseguiu um contrato muito grande por tudo que ele não fez na liga. E para mim o Miles Sanders é um bagre. Então, fechamos aí com o Miles Sanders, por mais que esteja ganhando acima da média para a posição na nossa última prateleira. Agora vamos falar sobre um segundanista que acho que é o running back 1 do Tampa Bay Buccaneers, muito por falta de opção, mas Rachaad White é quem se espera que tenha essa titularidade. O que você espera dele para 2023, Lucão? Para mim, o Rachaad White só serve para comitê. Acho que esse time dos Bucks como um todo, não dá para esperar muito jogo corrido do time. Então, a prateleira para mim esse ano é essa. Bagre. O time dos Bucks é muito ruim. Vai chegar um momento que eles vão depender do Baker Mayfield, e a gente sabe que isso é uma bomba relógio. Bagre. Sim, concordando com o Fábio, além do ataque, eu espero que seja um dos piores da liga. O jogador em si, eu sempre achei bagre, independentemente de onde ele estivesse. Agora, sob outro ponto de vista completamente diferente, vamos falar sobre Saquon Barkley, do seu New York Football Giants, Lucão. Então, ele ainda dá para ser colocado nas primeiras prateleiras ou toda essa situação também extra-campo pode ameaçar o status de elite do seu camisa 26? Se ele continuar saudável em 2023, elite. Para mim, elite. Depende se ele assinar com os Giants ou assinar e ser trocado. Barkley, para mim, saudável, é um jogador elite. Eu espero para ele um ano de 2023 muito saudável. É difícil discordar, né? Barkley talvez seja o melhor running back da NFL toda. Então, elite. Eu espero um ano de elite para ele, mais um.
Tamo junto nessa percepção. Agora, o novo titular absoluto do Dallas Cowboys, depois que eles finalmente deixaram o Ezekiel Elliott sair, quem sabe ele volte ganhando muito menos aí daqui até setembro, mas independentemente de termos ou não o Zeke lá em Dallas, agora é a vez de Tony Pollard, e ele é um dos caras mais explosivos aí entre todos os corredores da liga. Abre pra gente a análise dele, Fabio. Acho um jogador excelente que pode produzir muito, muito, muito. E eu vou colocar de uma maneira aparentemente contraditória ele, depende do esquema, porque eu tenho muito medo do que Mike McCarthy pode fazer com os jogadores. Eu acho que ele parou no passado, assim, e a saída do coordenador ofensivo pode prejudicar muito a forma como esse ataque se desenvolve. Além disso, o deck tem um histórico de lesões bem, bem forte, né? Então, isso aí, depende do esquema para mim. Pra mim é um cara que é, assim, free Pollard, como a gente sempre tocou nesse assunto, né, André? Um cara que merece muito ter esse papel de running back 1, mas ele vai depender muito do esquema desse novo coordenador ofensivo, de como esse ataque vai rodar, se o deck vai se manter saudável, mas que nem você colocou no topo do depende do esquema, porque é um cara que tá muito nessa linha do ótimo. Boa, fechamos com ele então na nossa terceira prateleira. Agora, o novo esperado titular do Philadelphia Eagles, depois de uma troca que aconteceu durante o draft, ex-Detroit Lions, DeAndre Swift, Lucão. Pra mim é um cara que tem prazo de validade. Swift é um cara que mostrou muito no seu primeiro ano lá em Detroit, mas essa troca também mostra alguma visão que o Detroit tem, por mais que tenha o Jahmyr Gibbs num board muito alto. E os Eagles eles costumam usar muito o esquema em si, a rotação dos running backs. Então, para mim, o Swift é um cara que tem um prazo de validade, sim. Eu concordo, né? Assim como no Buffalo Bills, o quarterback é o fator de maior preponderância no jogo corrido, né? Eu vou colocar que ele tem prazo de validade. Esperava bem mais dele como profissional. Eu também, confesso que eu também. Agora chegamos a talvez a maior disputa por titularidade num backfield da NFL. Antes da gente falar sobre os agentes livres, vamos discutir quem vocês esperam com mais proeminência lá em Washington, entre Brian Robinson e Antonio Gibson, e aí depois de dar o voto, vocês colocam esse running back 1 em uma das prateleiras. Começa com você, Fabio. Brian Robinson, o que eu espero que seja o maior contribuinte desse ataque terrestre, e vou colocar que ele tem prazo de validade também, porque esse ataque de Washington, apesar de ter dois wide receivers que eu gosto muito, ainda não tem um quarterback bem estabelecido, uma linha ofensiva estranha, não sei o que o Benjamin vai conseguir produzir por lá, mas vou dar um voto de confiança e botar que ele tem um prazo de validade. Eu vou seguir na mesma linha do Fábio. Eu acho que ele vai ter a maior proeminência nesse ataque, por mais que eu goste muito do Antonio Gibson. Eu acho que ele possa oferecer mais. Acho que essa linha do Brian Robinson, ainda mais depois da lesão que ele teve, por mais que ele tenha voltado muito rápido e tudo mais, para 2023, né, e tudo que o Washington ainda vai ter de problema esse ano, acho que tem prazo de validade. Eu colocaria até mais abaixo, seja qual for o voto aqui do titular dos Commanders, mas fechamos aí com o Brian Robinson na nossa antepenúltima prateleira. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses veteranos famosos, né, que talvez já foram elite no passado, mas que no momento estão sem time. Então eu quero que vocês discutam possíveis destinos aí para Dalvin Cook, Ezekiel Elliott e Leonard Fournette, e aí já voltem rapidinho onde vocês colocariam eles em 2023 nas nossas categorias, começando pelo Lucão, depois o Fábio. Dalvin Cook, para mim, se não for para Miami, pode parar em Nova York, nos Jets, tá? Ou se acontecer alguma coisa com Saquon Barkley, qualquer um desses três nomes podem parar nos Giants, mas focando na situação e no time que ele pode entrar, acho que o Cook tem prazo de validade. Acho que o tempo dele na liga já passou, acho que tudo que ele podia oferecer já foi, e não passa muito disso. Dalvin Cook, eu espero ele nos Jets ou em Miami mesmo, e aí ele vai ser um running back de prazo de validade, né? Se for em Miami, talvez até só de comitê, porque o Miami joga assim. E aí, para falar sobre Zeke e Fournette ao mesmo tempo, dá para colocar os dois hoje como bagres? E aí, perguntando isso também, vocês esperam que eles assinem com alguma franquia daqui até setembro, e qual seria o papel deles aí, talvez uma espécie de goal linebacker a essa altura da carreira, Fábio?
Então, eu acho que são os running backs um pouco diferentes, mesmo nessa altura da carreira, tá? Eu espero do Zeke só para comitê, eu acho que ele vai acabar assinando com Dallas de novo, eu não sei qual é o peso disso para o vestiário de Dallas, porque ele é um jogador muito importante lá, o Zeke é um jogador extremamente reconhecido pelo talento dele em Ohio State, pelos primeiros anos lá nos Cowboys, e o Fournette, eu acho que ele pode contribuir muito mais. O Zeke, você vai dar a bola para ele, ele vai baixar a cabeça e atravessar a última jarda, né? O Leonardo Fournette, ele consegue receber passes, né? Então, aqueles passes curtos, ele consegue converter terceiras descidas, ele é um jogador que eu acho que tem prazo de validade, mas dependendo do ambiente em que ele cair, ele pode acabar, assim, contribuindo, né? E os principais alvos eu colocaria o próprio Buccaneers, pela história que ele já tem ali, e de repente algo como New England Patriots, no contrato barato, porque ele visitou antes para os Bucks, né? Eu acho que faria bastante sentido. E nos times que podem ter problema com seus running backs, sendo obviamente os Giants e os Raiders, né, com seus running backs número 1. Cara, eu já tenho uma visão um pouco diferente do Fábio sobre a ordem dos dois. Para mim, o Fournette é um bagre, é um cara que já não provou que ele podia ser na liga. Assim, teve bons anos? Teve, mas já era, já passou. Os últimos anos dele nos Buccaneers, para mim, foram complicadíssimos. Acho que essa linha do bagre só vai nadando mesmo. E já o nosso querido Ezekiel Elliott, para mim, mantenho nessa do só serve para comitê. Acho que o local que ele vai parar possivelmente vai ser os Cowboys mesmo. O Fournette, para mim, só assina se alguém se machucar. Mas para mim, se segue nessa linha do bagre com o Fournette e o Zeke só para comitê mesmo. Assina embaixo do voto do Lucão. Então fechamos Fournette aqui na nossa última prateleira. Dito isso, assim como já fizemos com os quarterbacks, vamos eleger nosso top 5 aqui. Temos 6 candidatos na primeira prateleira e eu quero que vocês ordenem Christian McCaffrey, Nick Chubb, Saquon Barkley, Derrick Henry, Josh Jacobs e Austin Ekeler. Elejam aí o top 5 para a gente chegar no consenso, começando pelo Fábio, depois o Lucão. Então, pensando 2023, né? Vamos com base em pensando 2023, em termos de produtividade. Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Josh Jacobs, Austin Ekeler e Nick Chubb. Pensando em 2023, McCaffrey em primeiro, acho que o Barkley em segundo, sim. Eu acho que o Chubb vai ficar na frente do Josh Jacobs e o Henry na frente do Ekeler. Você é um hater. Então, para fazer um meio termo, eu vou deixar assim, ó. Infelizmente, o Henry fora do nosso top 5 para 2023, muito pela idade, por causa do ataque no qual ele está inserido. E aí eu vou ranquear McCaffrey, Barkley, Chubb, Jacobs e Ekeler no nosso top 5 para a próxima temporada que se aproxima. Então, fechamos aqui nossa segunda tier list da série que vai abranger todas as principais posições do futebol americano, pensando nessa temporada que se aproxima. Agradeço muito a Fábio Garcia e Lucas Oliveira. Estaremos de volta logo mais. Estejam atentos, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem aqui o que vocês concordam e discordam da nossa imagem final. Já fica aqui o print dos running backs. Valeu, até a próxima. Um grande abraço e tchau!